Olha só que delícia, um leitinho fresquinho saído da vaca nesse momento. Quer saber o que eu estou fazendo aqui? É porque esse é o tema do vídeo de hoje. Vacas leiteiras. Ué, mas o vídeo de hoje não seria sobre fundos imobiliários? Sim, os fundos imobiliários são as vacas leiteiras dos investimentos. Quer saber que história é essa? Então fica comigo até o final desse vídeo para entender tudo sobre fundos imobiliários e como escolher os melhores fundos para investir. Eu sou Daniel Medeiros e você está no Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de viagens e economia de maneira simples e descomplicada para que você aprenda que é possível viajar e investir mesmo com pouco dinheiro. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica e ative também o sininho para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Mas que história é essa de vaca leiteira dos fundos imobiliários? Para quem não sabe o que é fundo imobiliário, é como se a gente tivesse um grupo de investidores que utilizam esse dinheiro para comprar um imóvel e alugá-lo. E esse aluguel é dividido entre todos os investidores de acordo com o valor que cada um investiu. Sendo assim, você receberá esse aluguel, que a gente chama de dividendos, todos os meses. E uma característica muito interessante desses dividendos é que eles são isentos de imposto de renda. Para deixar mais claro, imagine que você pudesse comprar um shopping e recebesse o aluguel de todos os lojistas. Seria uma baita vaca leiteira, né? Mas se você não pudesse comprar o shopping inteiro, você poderia comprar uma loja dentro desse shopping através dos fundos imobiliários e recebia o valor do aluguel referente ao valor que você investiu. Se ainda assim você não pudesse comprar a loja, você poderia comprar um tijolinho. Com apenas R$10 você pode investir em fundos imobiliários e também recebe aluguel referente àquele valor que você investiu. E o mais legal dos fundos imobiliários é que ele tem as mesmas características dos imóveis físicos. O imóvel de fato existe. Uma vantagem é que você não precisa se preocupar com inquilinos, comprar e vender o imóvel e todas as burocracias que isso envolve. E ainda garantiria o aluguel todos os meses, seria sagrado e ainda sem desconto do imposto de renda. Por isso, a analogia às vacas que dão leite. E assim como as vaquinhas que também se valorizam, engordam, dá bezerro, os fundos imobiliários também se valorizam com o tempo, da mesma maneira que os imóveis. Mas você tem que entender que assim como a vaquinha fica magrinha com a seca, os fundos imobiliários também se desvalorizam, assim como os imóveis. Por isso é muito importante escolher bem o fundo que você vai investir. Existem mais de 200 opções de tijolo, de papel e até fundo de fundo. Qual o melhor? Qual escolher? Eu vou te dar algumas dicas para te ajudar na escolha dos fundos imobiliários. Em primeiro lugar, você precisa escolher um fundo grande, com muitos inquilinos e muitos imóveis. E por que isso é importante? Imagine que você escolha um fundo com apenas um inquilino e um imóvel. Caso esse inquilino encerre o contrato, esse imóvel vai ficar vazio. E o que isso significa? Ninguém pagará o aluguel e você não receberá os proventos. Você até poderá sofrer uma redução nos seus rendimentos, porém não vai ser total como no exemplo anterior. Isso faz com que o risco diminua e quanto mais diversificado for o fundo, menor vai ser o seu risco. Em segundo lugar, busque fundos que tenham liquidez. E o que isso significa são fundos que são mais negociados na bolsa. Vou dar um exemplo para deixar mais claro. Imagine que você comprou um terreno a um preço bom. Aí você decidiu vendê-lo, porém não encontrou nenhum comprador. E você ficou sem o dinheiro do imóvel, sem a liquidez. Para vender, você teria que baixar o preço para que alguém se interessasse em comprá-lo. Por isso a importância da liquidez do fundo. Aqueles que têm muita liquidez, que são muito negociados na bolsa, você consegue vender mais facilmente. E vai vender ao preço justo, não vai ficar com o fundo empacado e nem vai perder dinheiro. Então você já aprendeu que tem que investir num fundo grande, com muitos inquilinos e muitos imóveis e que também tem uma boa liquidez. Outro ponto importante é a diversificação. Cada fundo tem um segmento. Um investe em shoppings, outro em escritórios, galpões logísticos. Esses últimos, inclusive, foram muito importantes na crise para o e-commerce. E a tendência é que eles continuem em alta devido à demanda crescente pelo comércio eletrônico. Então diversifique por segmentos, de 5 a 6 segmentos diferentes. Hoje os galpões estão em alta e os shoppings em baixa devido aos efeitos da crise. Mas logo que as coisas voltarem ao normal, as pessoas vão sair de casa, vão aos shoppings, vão consumir novamente. Então os shoppings podem ser uma boa oportunidade para daqui a 2, 3 anos. Por isso a importância da diversificação. Você diminui os riscos e ainda multiplica as chances de ganhos. E a gente não tem como prever quando que um setor será melhor que outro. Mas se você está diversificado, você aproveita todas elas. E outra maneira de diversificar também é através de fundos de fundos. Por exemplo, você pode investir em um único fundo que investe em fundos de shopping, de logística e tantos outros. E com ele você também recebe os dividendos mensais. Inclusive, pode ser um bom começo para quem não sabe ainda como investir em fundos imobiliários. E os fundos que eu citei aqui são fundos de tijolo, que investem em imóveis reais, como um shopping,
um escritório ou até mesmo um banco. Mas além desses, ainda existem os fundos de papel, que são fundos que investem em contratos de locação, financiamentos imobiliários e poderiam entrar na sua carteira como mais um tipo de fundos na sua diversificação. Agora que você escolheu os maiores fundos, os mais líquidos, diversificou sua carteira por segmentos, encontrou todos os fundos com essas características, qual escolher? Como saber se ele está num preço bom, num preço justo? Para fundos imobiliários é fácil identificar isso e preço importa sim. Se o preço do fundo estiver caro, é melhor esperar o momento certo ou até buscar outra opção. Pois se você comprar um fundo que já está caro, a chance de você ter ganhos com ele é muito pequena. Você jamais compraria um apartamento de 500 mil por 1 milhão, não é verdade? A mesma coisa para os fundos. Se ele está mais caro, não compre. Espere ele voltar ao preço justo ou pelo menos razoável. E como identificar isso? Todo fundo tem um valor patrimonial que indica qual o seu preço justo hoje. Supondo que o valor patrimonial de um fundo XPTO11 vale R$100 e quando você abre a sua corretora, você identifica que o valor dele está 130, ou seja, está 30% mais caro do que o valor justo. Você pode fazer a relação entre o preço e o valor patrimonial, que no nosso exemplo é 130 dividido por 100, que dá o valor de 1,3. O ideal é que esse número estivesse mais próximo de 1. Acima disso está caro, abaixo disso está barato. O ideal é que você invista em fundos que estejam no máximo 10% mais caro ou 10% mais barato, ou entre 0,9 e 1,1. Claro que existem exceções, mas essa faixa te dá uma margem de segurança maior. De toda forma, esse índice não é fator determinante para você escolher um fundo, mas te dá um norte na hora de escolher. Um outro valor que você deve analisar também é o dividend yield. Esse valor representa o quanto o fundo paga por cota, quanto você vai receber de dividendos. Se o fundo vale R$100 e ele paga 50 centavos por cota, isso significa que o dividend yield é de 0,5% ao mês ou ainda 6% ao ano. Quanto maior o dividend yield, mais esse fundo vai render, mais ele vai te pagar. E esse rendimento é isento de imposto de renda. O valor entra integralmente na sua conta sem nenhum desconto. Porém, o fato de você não pagar imposto de renda não significa que você não deve declarar esses valores no imposto. E se você fizer a venda desse fundo com lucro, você tem sim que pagar o imposto, que vai ser de 20% sobre o lucro que você tiver nessa venda. Se você comprou um fundo por 10 mil e meses depois você vendeu a 12 mil com lucro de 2 mil, você vai ter que pagar os 20% sobre esse lucro de 2 mil reais. Enquanto você não vende o fundo, nada de imposto será pago. Maravilha, né? Mas agora você deve estar se perguntando como encontrar todas essas informações, como comparar esses fundos. Existem vários fundos que você pode consultar essas informações gratuitamente, como o Clube FI, os Fundos Explorer e também o FIS.com.br. Eu particularmente gosto de utilizar o Fundos Explorer. Lá eu consigo ver o ranking dos fundos, filtrar apenas com as informações que eu quero ver, como as que eu falei hoje no vídeo. O preço sobre o valor patrimonial, qual o dividend yield, o segmento do fundo, a liquidez diária e tantas outras informações. E eu também posso explorar mais informações de um fundo específico. Ele dá o resumo já no início, a cotação atual, o último rendimento, a rentabilidade no mês e outras informações relevantes. Além disso, você pode ver a descrição daquele fundo com as diversas características. Um gráfico com a variação das cotas desde o seu lançamento, as informações básicas do fundo, taxas de administração, gráficos com o histórico dos rendimentos pagos e também o histórico do dividend yield, os ativos que compõem o fundo e tantas outras informações e o melhor de tudo isso de graça. Então, com todas essas informações, você já está mais que preparado para fazer as melhores escolhas para o seu investimento. E como fazer para comprar um fundo imobiliário? Já fiz toda a pesquisa, já escolhi os fundos que quero investir, mas não sei como faz. É muito simples. Se você já tem conta em uma corretora, basta abrir o Home Broker. Procurar pelo fundo, vou usar o BCFF11 como exemplo, escolher o valor e a quantidade de cotas que você deseja comprar e efetuar a compra. Simples assim. Se você escolher um fundo com uma boa liquidez, sua ordem vai ser executada rapidamente. O processo de venda funciona da mesma maneira, com a diferença que você deve escolher a opção de venda ao invés de compra. E chegamos ao final do nosso vídeo. Acredito que esse ficou um dos vídeos mais completos aqui do YouTube. Conte pra gente aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, algum elogio, por que não?
Interaja conosco para que juntos a gente possa investir cada vez melhor. Você já investe em fundos imobiliários? Que fundos você escolheu? Quantos fundos você tem na sua carteira? Conta aí pra gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu estava devendo fazer um vídeo desse tema. De novo, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal, pois isso me ajuda a espalhar essa informação para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!